De volta aos Ansas, depois de um interregno para umas mini-férias, onde nunca se descansa tudo, porque estar atento ao que nos rodeia é necessário e exige alguma atenção e preocupação também com o que se vai passando pela cidade. Demos por conta que no dia 30 de setembro, na Biblioteca de Viana do Castelo, foi apresentado mais um exemplar do autor Sérgio Lizardo. Natural de Penafiel, ligado à escritaria, a uma cidade que realmente faz justiça aos escritores do nosso país e não só, tendo sempre uma figura de referência. Este ano, se não estou em erro, é o Miguel Esteves Cardoso que estará presente e, por isso, os Ansas ficou preocupado, no bom sentido, em saber o que é que o Sérgio Lizardo anda a fazer por Penafiel e não só, até porque apresentou o livro em Viana, acompanhado de Eduardo Roseira. Sérgio Lizardo, bom dia. Muito bom dia. É um prazer tê-lo aqui. Prazer é meu. Acho que a gente já não se vê há uns tempos. Eu tenho perdido um pouco estas andanças das escritas, mas, de qualquer das maneiras, estou sempre atenta e o programa Os Ansas tem realmente dado conta do que se vai passando, pelo menos pela cidade. O que achou da sua apresentação, da apresentação do seu livro, num contexto tão alegre que é a cidade de Viana do Castelo, pelo menos durante o mês de agosto? Sentiu-se bem, sentiu-se em casa, encontrou amigos, com certeza? Antes de mais, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. A apresentação correu muitíssimo bem. Ótimo. Se me perguntasse logo a seguir, eu logo a seguir não sei responder, porque eu preciso de respirar um pouco. Porque houve uma altura em que eu ficava bastante nervoso antes das apresentações e durante as próprias apresentações. E depois passei uma fase em que, não sei se é evolução ou involução, mas eu passei a ficar nervoso depois. E então preciso de uns dias para respirar e só depois é que digo se a coisa correu bem ou não. A coisa, entre aspas, como é óbvio. Claro. E agora que passaram uns dias, eu posso dizer que correu muitíssimo bem. Ótimo. Porque, como sabe, o meu meio de comunicação com os meus leitores privilegiado são as redes sociais e sou um autor feliz na medida em que os leitores me dão o prazer de contactarem comigo com muita regularidade, um pouco por todo o país, e eu já venho contactando, ou leitores vêm contactando comigo, leitores naturais daqui de Viana do Castelo e arredores, e há bastante tempo que me convidavam para cá vir. Eu venho adiando e agora finalmente surgiu, também impulsionado por alguns leitores, principalmente duas leitoras muito... Vou-lhe chamar fiéis, porque não têm que ser fiéis, aliás não quero que eles leiam o máximo de autores possível. E então resolvi aceitar finalmente, e essas e outros leitores apareceram e conheci-os pessoalmente, alguns não conhecia, e correu muitíssimo bem. Saí feliz daqui. Saí mais feliz do que cheguei. Não que tenha chegado infeliz. Isso é uma boa conclusão. Mas saí daqui com mais amigos, que normalmente é o que felizmente me acontece depois de fazer uma apresentação. É sentir que ganhei mais amigos. Então, sentiu-se em casa. Senti-me em casa, claro. Pronto, alargou a família, sim, não claro é? Sim. Entre aspas. E há pouco disse que eu sou de Penafiel. Eu adoro Penafiel, mas Penafiel para mim tem um senão, falta-lhe rio. E eu ali junto ao rio fiquei ainda mais feliz. A paisagem ali é bonita, embora aqueles blocos nos tenham escondido um pouco o rio, temos de dar a volta, não é? Pois, não me compete a mim falar mal, porque eu sou... Não, eu estou a falar mal, estou a dizer é que eles são necessários. Claro. Simplesmente a gente da avenida conseguia ver a água e hoje é um bocadinho mais difícil, é só isso. Mas convido ao passeio, também não está mal, faz bem à saúde. Espalha-se o espírito, enfim. Exatamente. Dividido entre a poesia e a prosa, certo? Sim. Eu há dias me perguntaram se os meus livros são de poesia ou de prosa. E eu tive alguma dificuldade em responder. Mas numa das frases da resposta, eu concluí ou resumi dizendo que são as duas coisas. Ótimo. Eu gosto de contar histórias. Se me perguntarem se eu sou poeta, ainda tenho dificuldade em dizer que sou. Claro, dizem que a partir do momento em que temos obra publicada de poesia, somos poetas.
E eu não posso discordar disso, obviamente. Claro, senão ia ser ofensivo para com muita gente que escreve poesia e que gosta de dizer que é poeta. Eu admiro essas pessoas. Eu não consigo. Porquê? Porque eu acho a poesia... acho que está num plano, não digo superior, mas especial na literatura. E então é um complexo que eu tenho. Espero que não seja de inferioridade, mas custa-me dizer que sou poeta. Mas que escrevo poemas, escrevo. Isso é um facto. Sim. Pronto. Mas os meus poemas têm a particularidade... Antes de mais, não rimam. Não é necessário. Não é necessário. Há poetas que rimam de uma forma perfeita. Não estou a falar daquela rima forçada. Uma rima perfeita, que faz todo sentido ali. Parece-me um bloco que só cabia naquele espaço. Mas eu não rimo. De uma maneira geral, não. Às vezes, de vez em quando. Como eu procuro incutir no texto alguma sonoridade, normalmente eu faço a chamada aliteração. Eu uso o mesmo som na mesma frase, várias vezes, para dar ritmo, para embalar, para convidar o leitor a ficar no texto até ao fim. Isso eu faço. Mas rima, as interpolações e por aí fora não costumo fazer. Porque assim eu não me sinto tão preso e dá-me liberdade para contar a história que eu quero contar. Claro. Os poemas contam histórias e quando eu escrevo prosa, escrevo sem... Não digo que é intencional ou que não é, mas eu uso de alguma poeticidade no texto. Porque o ritmo, a musicalidade está sempre lá. Dizem que é uma marca do Sérgio, pronto. Espero que seja, porque eu gosto disso. Gosto da mistura. Gosta do texto poético também? Gosto. Sim. Sim. Se tivesse de optar entre um e outro, era difícil? Se tivesse de optar, eu ia lutar contra quem me obrigasse a optar. não podemos pôr as coisas assim. Pois, mas é como dizer, olha, gostas mais da tua mãe ou do teu pai? Não. Gosto dos dois, de maneira diferente. Expliquei-me mal. Imagino que tem de apresentar um trabalho sobre um determinado tema. Sim, já é diferente, E claro. que lhe pedem que seja um texto, não um poema. Um texto poético poderá ser. Causar-lhe algum problema, é isso? Para conseguir pôr nesse texto aquilo que estava a pensar pôr em poesia, por exemplo? À partida pensou logo em poesia e dizem não, é um texto. Não. Não, porquê? Porque o meu processo de escrita não é uma coisa muito estanque, não é igual todos os dias. Alguns textos que estão nos meus livros, incluindo estes dois últimos que estou agora a apresentar, têm o formato de poema, tem versos, há uma quebra de linha, passa para o verso seguinte e por aí fora. A estética está lá, não é? Da poesia. Sim. Mas alguns desses textos, eles começam por ser textos em texto corrido. Texto corrido. Só depois é que eu vou fazer os versos. Faço os versos nos sítios em que eles fazem sentido para mim. Claro. E depois nas revisões, porque eu faço várias revisões quando o livro está escrito, eu mudo aqui ou ali, às vezes chego à conclusão que a ideia que eu tinha no dia anterior, ou há uma semana, ou há um mês, já não... Isso é fatal. Já vou mudar tudo. Mas, como eu estava a dizer, muitos poemas começam por ser prosa, basicamente. E depois é que assumem... Só depois é que eu... Sim. Há dias em que o texto me sai um poema quase feito. E, automaticamente, quase por instinto, eu coloco lá os versos. Também já aconteceu eu incluir nos livros texto corrido, chamada prosa poética, o que se lhe queira chamar, que começaram por ser um poema. Pois, por isso tem as duas facetas, não é? A determinada altura, nas revisões, eu chego à conclusão de que o texto deve ser ou de uma forma ou de outra. Mas eu não me causa qualquer tipo de impressão que me digam faz um texto, faz um poema ou faz um texto, ou isto ou aquilo, até porque eu há muito tempo que estou habituado a escrever vários tipos de textos, já fiz artigos de opinião, já fiz
texto institucional para empresas que colocavam nos jornais ligado à área dos negócios. Isso dá muita prática. Daí posso-lhe chamar alguma versatilidade Claro. que eu tenho Claro que na minha escrita. É o que tiver de ser. Pois, com certeza. Acredito que sim. Claro que se não está atento à rima, muito menos à métrica, não é? Não estou, mas nos chamados, eu chamo-lhe assim, versos-chave do poema, existe uma métrica. Por vezes, ou a maior parte das vezes, são esses versos em concreto que me dão mais trabalho. Acredito. O poema pode ter 2, 3, 4 páginas e às vezes eu passo mais tempo num verso, a revê-lo, a burilá-lo, como se costuma dizer. Exatamente. Ela está lá por instinto. Há sempre alguma métrica. Não há aquela regra de no terceiro verso tem que ter determinado número de sílabas e depois no sexto tem que ter o mesmo número de sílabas. Não tenho essa preocupação, realmente. A liberdade, acima de tudo, na escrita e na maneira como apresenta as... Não sei se importa que eu leia aqui um pequeno poema assim. Não me importa nada. Eu prefiro do que me peça para ler. Abri onde calhou. No céu da boca não há nuvens. Nas pessoas a chuva vem dos olhos. É o que dizem. Não os meteorologistas, mas os entendidos em saudade. Ora bem, cá está uma coisa que nós, de certa forma, associamos sempre à poesia. A saudade, a tristeza, a melancolia, enfim. Já vi que aqui também há uma certa dose de, provavelmente, parece-me, que também há uma certa dose desses fatores, né? A poesia também se coloca nessa situação de estar ligada, não é, a estes sentimentos. Um facto da sua vida leva-o logo impulsionou a escrever? Um facto da minha vida? Por exemplo, surge-lhe uma situação diferente, isso provoca-lhe uma vontade de pôr isso no papel, segundo os seus olhos, claro. Sim, não é que seja uma vontade. Não é uma necessidade? Às vezes é, e às vezes é uma necessidade até. Confesso que sim. Mas é algo... Acontece em determinadas coisas que ficam dentro de mim e que depois, mais cedo ou mais tarde, vão dar um poema, um texto, seja o que for. Normalmente há sempre algo que nos faz um chamado clique, que depois dá uma história para contar, um poema para dizer. Claro. Exatamente. Claro que sim. Há sempre a influência da vida pessoal na vida de um autor. Mesmo no romancista. Exato. Porque mesmo quando nós estamos a ficcionar, nós estamos a fazer um retrato daquilo que nós já vimos. Mesmo que não seja de forma consciente. Tudo interfere com o processo de escrita. Pois, somos nós a escrever, está ali algo de nós, não é? Eu acho que contei aqui em Viana do Castelo que uma das coisas que me faz escrever é observar as pessoas. Eu observo uma determinada pessoa com uma determinada postura, acompanhada ou desacompanhada, ou sentada ou de uma determinada forma, ou um gesto que faz, colocando, por exemplo, a mão no queixo, qualquer coisa, e eu tento ficcionar, arranjando uma explicação para aquela forma de estar, para a tristeza, para a alegria, para aquele semblante de melancolia, e invento uma história para a pessoa que vejo. Engraçado. Normalmente é isso que acontece. Depois, eu tenho que conferir ao texto algum realismo. O texto não pode ser uma coisa que paira nas nuvens, não é? Tem que ser uma coisa terrestre, tem que ser de pé no chão. Exatamente. E então eu vou buscar coisas ou pessoais, ou que já ouvi falar, por aí fora. Claro, a experiência de vida conta, sim, não é? Sim. Não tem que ser necessariamente a minha. Sim. Tem que ser a vida. Percebo perfeitamente. Nunca lhe aconteceu de entrar num sítio movimentado e há um casal que lhe chama a atenção e imagina o que se estará a passar entre aquelas duas pessoas, até pela atitude delas, mesmo estando de costas para si. Sim.
Isso é muito vezes, engraçado. muitas vezes. Eu comecei por fazer esse exercício quando andava na universidade e houve um ano em que fiz a viagem diariamente de comboio. Eu ia muito cedo e voltava para casa muito tarde. E na altura os comboios não eram tão rápidos como são hoje. Eu cheguei a fazer alguns horários que demorava quase 1h30 de comboios apinhados de gente que trabalhava no centro do Porto, e eu observava as pessoas, porque eu sou daquelas pessoas que não consegue ler nos transportes ou estudar. O barulho, a confusão, tudo. Fico enjoado. Fico enjoado. Então optava ou por olhar lá para fora, ou para olhar para dentro de mim mesmo, coisa que pelos vistos eu faço muito desde criança, que segundo me dizem, e muitas vezes olhando para as pessoas, eu inventava histórias para elas. Ainda hoje, por vezes acontece eu escrever um determinado texto inventando personagens e depois ponho-me a pensar no que escrevi e colo aquilo que escrevi a uma determinada pessoa que eu vi há 20 anos, 20 e tal anos, como é o caso. Pois, associa sempre a uma figura que conheceu, não é? Eu só queria referir aqui que o poema que li é do livro O Livro da Saudade, que foi apresentado em Viana. Foram apresentados os dois. Sim, mas este é o último, não é? É o último, é o mais recente. É o último. E esse aqui é mesmo poesia. Só poesia. Eu resolvi fazer este livro porquê? Porque a saudade é uma coisa que me diz muito. Dizem que é uma coisa que diz muito aos portugueses. Eu acho que sim. Eu acho que diz muito a toda a gente. Pois, também dizem que saudade é uma palavra só portuguesa, mas não é. Não, está provado que não é. Não é. Mas diz-nos muito, claro, e diz-me muito a mim. E eu cheguei à conclusão que o tema saudade, se há tema que tem que ser mesmo poesia, é saudade. Está implícito, não é? E então resolvi fazer este livro apenas composto por poemas que contam histórias, lá está, não coloquei de lado a história, as histórias, e alguns pensamentos e definições de saudade, definições pessoais, que as pessoas gostam de ler, dizem que gostam das minhas definições de saudade, e eu então resolvi colocá-las aqui neste livro também. Daí a diferença entre este e os outros livros. Todos os outros, incluindo o anterior que eu apresento ao mesmo tempo que este, As Mães São de Veludo e As Avós São de Seda. Achei muita piada ao título. Sim, embora o título às vezes dê aso a alguma discussão. Claro. Por exemplo, há pessoas que me perguntam: as mães são de veludo e as avós são de seda. Então onde é que ficam os pais e os avós? E eu já respondi centenas de vezes. Porque não é que me sinta na obrigação de responder, mas respondo. Digo que as mães são de veludo e as avós são de seda. Para mim é a minha realidade, antes de mais. É uma frase de que eu gosto. E depois, perdão, é uma escolha que eu fiz para o título. E o título não diz tudo do livro. Apenas abre o caminho para o leitor. Porque quem for ler o livro vai encontrar aí várias histórias que falam dos meus avós, não só das avós. E de forma leve e não muito direta, porque de todos eles é o que ainda está vivo, que está comigo, fala também do meu pai. Fala de mim. Eu não sou mãe nem avó. Com certeza. Por isso não... Agora deixe-me só interrompê-lo e fazer-lhe uma pergunta. Quem é que o interpelou nesse sentido? Há Foram as mulheres ou os homens? Foram mais os homens ou as mulheres? Mais os homens. Pois. Mais os homens. Mas eles estão sempre em primeiro lugar, portanto, desculpe lá. Pois, eu também acho. Passaram ao papel secundário. Também. Não nem é secundário, nem é primário. É apenas uma escolha. É o que é. É uma escolha... Cada um escreve sobre o que quer, não é? Exatamente. Chamemos uma escolha criativa, uma escolha, seja o que for. Um autor tem que fazer opções a determinado ponto, não é? Eu tento escrever sobre o mais variado possível leque de temas. Mas depois chega uma altura em que eu tenho que optar que o livro seja ou sobre isto ou sobre aquilo.
embora às vezes vá para outros locais, Derive. não é? Exatamente. E a partir do momento em que escolho, eu tenho que colocar um título que seja o espelho do que está dentro do livro, que está no miolo do livro. E depois esse título tem que ser apelativo, Sem dúvida. tem que ter alguma beleza. É claro. Eu já falhei em escolha de títulos também. E Mas aprendeu. aprendi. Claro. Aprendi. Então foi positivo. Foi. Não, nós aprendemos sempre com Sim, as sim, falhas, sim, não é? Claro. E falhar é humano. Não é? Exatamente. E daí eu ter escolhido esse título. Mas esse título também vem no seguimento de um outro livro anterior. Esse é As Mães São de Veludo e As Avós São de Seda, e houve um anteriormente que teve como título As Mães São de Veludo. Como ele foi um livro que me marcou bastante, porque foi o que teve mais sucesso até à altura, no ano em que eu fiz 10 anos de edições, 10 anos, que eu digo que são 10 anos de autor. Há 10 anos que escreve. Agora há mais. Há 11, quase 12. Que escrevo, que publico. Que publica, sim. Porque escrever já deve escrever há muito mais tempo, não é? Escrevo desde os 14, talvez. É a idade da mudança. É normal, não é? É o despertar para, sei lá, é uma idade. É a idade em que a nossa cabeça começa a mudar, não é? É claro. Pronto, eu escrevo desde aí, também, lá está, por necessidade e por desafio. Pronto, referindo-me a esse livro, ele vem no seguimento do outro, Das Mães São de Veludo, que nesses 10 anos foi o mais marcante. Não tenho problema em referir-me a ele assim, foi o que mais vendeu, mas também foi o que mais disse às pessoas e o que mais me ligou aos autores e que mais ligou os autores a mim. E então, para assinalar esses 10 anos, eu resolvi fazer uma espécie de continuação desse livro, incluindo o título As Avós. Está claro. É um seguimento, na parte em que eu falo mais de mim, em que o livro é mais pessoal, eu resolvi explorar as minhas histórias com os meus avós e com os meus pais. Isso é apenas a abertura, digamos assim. É a pequena primeira parte do livro, porque depois é geral. E pronto, foi uma forma de assinalar essa marca, que para mim é importante. Pois. Dou mais valor a isto do que, por exemplo, ao meu aniversário, ou seja, o que for. Eu gosto mais de coisas que me marcam. Compreendo. Momentos. O papel das avós, hoje, não tem a mesma dimensão que tinha há umas décadas atrás. Como vê essa mudança, essa falta de... Há muita falta de ligação hoje, no geral. Há muita falta de ligação das crianças com os avós, porque também os miúdos estão ocupados dias inteiros em atividades, na escola, etc. Sim. E os pais trabalham até tarde. Acha que temos cidadãos com um déficit emocional em relação às avós, por exemplo, ou aos avós, no seu todo, neste momento? O que lhe parece? Comparando com a sua experiência, que já vi que foi boa. Sim. Não podemos dizer que só foi feita de momentos bons. Que ninguém tem. É preciso de tudo, não é? Era preciso ter uma grande sorte. Eu não acredito que isso seja só feito com a sorte. Não, a minha experiência é francamente positiva, não há dúvida nenhuma. E eu sou do tempo em que os meninos estavam doentes e iam para a casa da avó. Não podiam ir à escola, iam para a casa da avó porque a mãe e o pai tinham que ir trabalhar. Não é? Claro. As férias grandes, e na altura eram mesmo grandes, eram 3 meses. 3 meses? Eram feitas, pelo menos 2 desses 3 meses, em casa da avó, ou de uma das avós. Ou das duas, dependendo. Hoje em dia, eu não creio que seja propriamente assim. Nós saímos da escola e íamos para a casa deles, ou tínhamos aulas de manhã ou de tarde, normalmente era assim, e as avós é que cuidavam dos netos. E isso criava uma ligação muito forte, muitas vezes tão forte como a ligação que as crianças tinham com os próprios pais, ou até maior, como eu conheci alguns casos, claro, em que os pais eram mais pais do que os pais.
Claro. Acredito que hoje, porque há mais coisas a distrair as pessoas e as crianças, não haja tanto tempo para criar esses laços. Exato. Eu acho que é por aí. Não é O porque que as, no- não é o porque que as nos está a pessoas pôr a sentem perder, menos. não é? Não é porque as pessoas sentem menos. Porque Claro, as é pessoas essa a vida, não É. permite tanto, talvez. É. Talvez seja isso. Eu penso que sim, penso que é isso. Mas permitir, vamos ter nós a possibilidade agora de ouvir a música que escolheu para a nossa conversa e voltamos a conversar daqui a pouco. Muito obrigado. Até já. FM. E de volta à nossa conversa calma, amena, como se pretende nestas conversas no Usanças, estávamos a falar da influência das avós, dos avós até, Dos avós. nas crianças. E há a felicidade de há uns anos atrás ser diferente, hoje a vida não se compadece com horários, nem com falta de tempo, portanto tudo mudou e os avós, neste caso, vêm-se um bocado mais afastados, entenda-se, do seu fator educacional, que tinham, com certeza, para o melhor ou para o pior, tinham. Estes avós, são também um manancial de conhecimentos, independentemente do meio onde estão inseridos. Sim. Dá-se aqui uma perda de oportunidade, de conhecimento, até de raízes da família, de vários fatores. Como é que vê no futuro substituir, que não é possível, não é? Entenda-se, mas como é que podemos angariar este conhecimento implícito nos avós? Podia ser empírico, seja lá o que for, que era passado aos netos e que provocava a discussão, inclusive, e as conversas de casa. Eu agora acho que também é um bocado difícil ter conversas à hora de jantar. Sim. Porque nós estamos... fomos assaltados por uma coisa que se chama as novas tecnologias e... Que já não são muito novas e nós tornamos a dizer que elas são novas, não é? Novas no contexto familiar. Sim, sim. Mas para nós são novas. Pois, para nós são, claro. Eu, por incrível que pareça, nunca fui interrompido pelos meus pais e pelos meus avós a meio de uma refeição dizendo-me larga o telemóvel, larga o tablet. Os meus avós nunca me disseram isso, e os meus pais. Claro. Se calhar é porque não havia na altura, não é? Também. Pronto, há bocado disse que, não sei se percebi, se me recordo bem, que a vida não se compadece com os horários. Sim. Não foi? E estava a ouvi-la e a pensar, por vezes é pior. Às vezes os horários não se compadecem com a vida. Ou melhor dizendo. As pessoas os horários são de tal forma apertados e há horários para tudo e mais alguma coisa, mesmo para as crianças. Elas estão ocupadas com milhões de coisas. Sim, era o que eu estava a dizer há pouco, que estão ocupadas o dia inteiro, não é? Que depois não há tempo para viver. Porque vou utilizar a expressão, vamos ser honestos. Só saber de jogos, só saber de internet, só saber de filmes, acho que é saber muito pouco. E só saber de livros é muito pouco. A vida é muito mais que isso. Uma pessoa, até vou dizer mais, por mais livros que uma pessoa leia, nunca vai saber tudo. Porque é preciso muito mais que isso. É preciso viver mesmo e conhecer aquilo que os outros viveram. Porque o que os outros viveram há anos ou até há décadas explica muito do contexto atual, do que temos hoje. Sem dúvida. Porque nós vamos procurar o rasto à forma como as coisas mudaram. E encontrando o rasto à forma como as coisas mudaram, nós conseguimos explicar e detectar o que é que está bem e o que é que está mal. Onde é que nós falhamos? Quando é que começamos a falhar? Quando é que começamos a perder os laços com a família e com os avós? Mas isso é uma análise que as pessoas geralmente não fazem. Por falta de tempo, lá está. Daí eu ter dito a vida corre. Que são os horários que não se compadecem com a vida, e isso é assustador. Desculpa interromper, as próprias férias é o fugir do habitual. Sim, mas isso é bom. E ir, pronto, mas digo eu, já também não proporciona, em alguns casos sim, mas muito raros, não proporciona essa ligação
ao que está para trás, não é? Claro, claro. Mas as férias são uma coisa boa. O Lógico, problema é que... toda a gente devia usá-las e abusá-las, Claro. e abusar delas, não é? O problema é que muitas das coisas que nós fazemos quando não estamos de férias, continuamos a fazê-las quando estamos de férias. Esse é que é o problema. Pois, a rotina já é de tal maneira... É. Eu vou utilizar uma palavra que não é muito bonita, castradora. Mas é a palavra ideal. Que depois é difícil desligar Claro. de pequenas, às vezes pequenas coisas que pautam a nossa vida, não é? E nós nem nos apercebemos, é de tal maneira já tão rotineiro que nós acabamos até por ir de férias e continuar a fazer as mesmas coisas, esquecermos de que não estamos ali com horários, nem com obrigações. Nós estamos a perder a explicação das coisas, a origem das coisas. Eu soube de uma história que depois fui verificar e realmente é verdade. Foi feito um estudo, penso, agora não tenho certeza, mas penso que é americano, em que pediram às crianças para desenhar um frango. E as crianças desenharam um frango tal como veem no talho no supermercado. Pois. Muitas nunca os viram vivos com penas. Nem sabem de onde vem. Muito menos a caminhar e a andar pela terra. Ora, eu tive essa oportunidade. E custa muito que as pessoas se esqueçam do que há para trás. É difícil realmente aceitar uma situação dessas, não é? Eu, quando tinha a idade das crianças de hoje, quando era criança, eu tomei conhecimento da realidade muito antes da minha, do meu tempo. Exatamente, é isso mesmo. Porque era aí que eu queria chegar há pouco. Exatamente, eu percebi. E porque foi na altura em que eu comecei a ter conhecimento de histórias. E as histórias foram contadas pelos meus avós, especialmente pelo meu avô materno. O meu avô materno não sabia ler nem escrever. E era o melhor contador de histórias que eu já alguma vez conheci. Era o mais importante, começar ler e escrever, e temos conhecemos pessoas, amigos em comum, fabulosas, que contam histórias de uma forma incrível, mas para mim o meu avô ainda é o melhor contador deles todos. E eles não me levam a mal, eles são meus amigos e entendem e até ficam felizes que eu diga isto, porque entendem que isto é o amor que ainda não perdi pelo meu avô. Foi ele que me contou as primeiras histórias. E pela forma como ele as contou e transmitiu conhecimento, eu continuo a dizer que quem ensina a escrever são os outros autores. É lendo que nós aprendemos a escrever. Mas o meu primeiro grande professor para contar histórias foi o meu avô, que, repito, não sabia ler nem escrever. Porquê? Porque ele ia buscar coisas que realmente tinha vivido. Aí a escrita e a leitura não é nada importante. Lá está, ele tinha aquilo que eu falei há pouco. Ele tinha o fator realidade, realismo. Pois. Que às vezes se perde. E que eu tento não perder. Não sei se consigo sempre. Isso é que é uma pena, porque acho que se está a criar um hiato entre eu diria entre o futuro e o passado. Já nem digo presente. Sim. Porque eu imagino, eu já me vi numa situação dessas em que queria descobrir o que se passou numa certa altura na minha família com uma figura longínqua de mim, muito mesmo, princípio do século XX que ele faleceu, cá em Viana, e queria absorver certas coisas, eu não tenho hipótese nenhuma. E quando tive possibilidade, não tinha idade para pensar nessas coisas, lá está, não é? Claro. A idade também nos molda. E depois, com o passar do tempo, vamos notar a dificuldade que temos em chegar a certas coisas que gostaríamos de saber. E causa-me uma certa confusão, mas tenho muitas coisas que eu sei. Também considero o meu pai um ótimo contador de histórias, bem como a mãe dele, a minha avó. As primeiras histórias que eu vi, talvez tivesse sido, já falando de mim, como uma pessoa mais consciente. As histórias eram contadas de tal forma que nós víamos tudo como se estava a passar. O filme passava perfeito na frente. Sim, é isso. É isso que eu acho importante numa história. O nosso filme, nós temos imagem. que criamos, passava
com muita facilidade e clareza na nossa frente. E isso marca, ainda hoje me lembro do contexto em que foram contadas, o sítio, a penumbra até, porque ela fazia ali um enquadramento de luz, etc. E a história ganhava assim um corpo forte, claro. E ficou. Eu hoje consigo contar as histórias todas que a minha avó me contou. Portanto... Mas falou aí num fator muito importante, que é o fator contexto. Exato. Hoje, lá está, é outro dos perigos que existem na atualidade, que é a descontextualização. Também. As pessoas fazem de uma forma incrível, elas tiram conclusões sem olhar primeiro ao contexto. Sem procurar o porquê, como, quando e onde. É preciso sempre saber esses pormenores todos numa história. Esquecem-se. E é por isso que, lembrando-se do contexto, a história para si ainda hoje tem aquela grandiosidade que tinha na altura. E vou-lhe dizer outra coisa. Uma das minhas preocupações, e que tem a ver com o que está a dizer, é que os nossos jovens não gostam dos nossos clássicos, de uma maneira geral. Pois não. Sabe porquê? Eu tentei saber porquê. Já fiz uma pesquisa nesse sentido. Curiosidade apenas. Ora bem, se eu quero ir buscar esta caneta ali, porquê que eu tenho de dar uma volta a uma mesa enorme para chegar à cadeira? Basta chegar aqui e dizer que vou pegar na cadeira, a caneta. Basta chegar aqui e dizer que vou pegar na caneta. Portanto, a beleza do texto, a forma como o tal enquadramento é feito para se chegar à caneta, não tem a mínima importância porque nos faz perder tempo. E hoje o tempo é de ouro. Claro. É a única conclusão a que eu chego. São muito complicados. Passam o tempo a dizer que é como os contadores de histórias. Eles se contextualizarem como deve ser, que aí é que está a beleza da história em si também, é o início, não é? Que nos conduz ao fim. Se eles, a contextualização é que nos apela a ouvir, claro, a ler. Claro. A própria capa do livro é um apelativo, não é? Tem de ser. Tem de ser tudo. Tem de ser. Não se pode esperar próprio, como disse há pouco, o próprio título do livro. Portanto, se nós não pusermos nada, se for uma página em branco aqui na frente, ninguém se preocupa com isso, não é? Com o que está cá dentro. E já agora, queria dizer-lhe que o felicito por uma coisa, que não tem nada a ver com a sua escrita. É pela letra, o tamanho de letra que escolheu, porque eu acho que um dos problemas dos livros de hoje é fazer um livro grosso, compacto, com muita informação, que as pessoas não leem, não é? E depois uma letra pequenina, que é para a gente abrir e dizer assim, ui, quando é que acabarei de ler isto, não é? Gostos para tudo, mas isto é determinante num livro. Há pessoas que... Acho muito bem. Há pessoas que acham que eu sou demasiado minucioso nas coisas. Pensa em tudo. Sim. Por que não? Acham que um autor se deve limitar a escrever e ponto final. Não concordo. Minimamente. Eu tenho uma visão mais alargada. Não estou a dizer que sou melhor e que é... Sim. Nada disso. Eu acho é que nós, quando estamos envolvidos numa determinada coisa, nós temos que dominar o máximo possível dessa área. E às vezes o que está à volta da área. Lá está. Para o contexto. Todo, não é? Exatamente. E então, eu, quando estou a escrever, claro que não vou pensar nisso. Não, porque senão... Depois, sim. Vou utilizar a palavra de há bocadinho que não gostou muito de utilizar. Estou a ser castrador comigo próprio. Claro. Não pode ser assim. Mas depois chega uma fase em que eu penso nisso tudo. Claro que penso na capa, penso no título, penso no tipo de letra, na fonte, como se diz. E depois até penso onde é que vou apresentar os livros. Eu penso em tudo. Porque não é porque estou a ver mais ou menos que alguém. Não é nada disso. Tem que ser assim. Tem que ser Exatamente. assim. E tem a ver com uma coisa muito simples. É que nós temos que respeitar o outro. E o outro, para um autor, o outro que interessa para um autor, qual é? É o leitor. O leitor, sem dúvida. Eu tenho que respeitar o leitor. É o dono do livro depois, não é? Claro que sim. Claro que sim. Já deixa de ser seu. Logo à partida. Sim, é meu na mesma. Já falar do... Sim, claro que sim. O objeto em si... Aliás, um livro tem que ser um objeto bonito.
Tem. Esta não é uma coisa minha, é uma coisa que alguns amigos Não, me é verdade, dizem e é sim. verdade. É verdade, sim. E depois, também tem que ter alguma beleza nas palavras. É claro. Depois ou antes Para disso. se pôr na estante só Claro. porque é bonito não vale a pena, não é? Sim, mas nós temos sabemos que há esses livros que são leitores, vendidos porque não é? são bonitos no móvel, não é? Pois há esses leitores de ocasião, não é? Eu falo contra mim. Eu quando quero pôr um livro num determinado móvel, obviamente eu vou pôr lá o mais bonito Isso é esteticamente. diferente, isso é diferente. Mas, Sabe muito bem do que é que eu estou a falar. claro, dos bibelôs. E então, mas é claro que eu dou uma outra importância aos livros. Eu sei aqueles que eu gosto, eu sei aqueles que me dizem alguma coisa. Alguns dos livros que eu gosto de ler têm capa muitíssimo simples. Algumas só têm cor, o título e Sim, o nome sim. do autor. Mais nada. Claro. No entanto, eu gosto deles. Claro está. E não é por isso que perdem. Não perdem Não, nada. não perdem nada. nada. Mas, Causam interesse até e curiosidade em ver o que está lá dentro, não é? mas Pela podendo-se simplicidade. conferir alguma estética ao Sim. objeto em si, acho que sim, acho que se deve fazê-lo. Muito bem. E eu faço, não... E até nem é por mérito meu, ou exclusivamente meu. Não sou eu que faço as capas, não sou eu que faço os Sim, desenhos. mas pensa nelas também, não é? Às Penso. Ele é feito mediante alguma coisa, alguma orientação ou Sim. alguma ideia minha que depois se chega ao resultado final. Claro que Muito sim. bem. Agora uma perguntinha, que não é pergunta, é saber o que pensa. Assistimos a um boom de poetas e de poetisas que eu continuo a achar que se deve ter os dois géneros. Principalmente porque as mulheres gostam muito de ter o seu lado feminino bem assinalado. As poetisas e os poetas criaram uma quantidade enorme de livros sobre poesia. Eu estou a falar em Viana, já nem estou a falar nos outros sítios. Isto depois eram grupos de pessoas que, como já aqui falámos várias vezes, que se deslocavam de umas apresentações para as outras. Isto era quase uma corrente. De um momento para o outro, cai tudo e ficam 2 ou 3. Sim. O que é que aconteceu aqui? As poetisas deixaram de ser poetisas ou só foram para aquela altura? Os poetas também? Os que não se aguentaram, pronto, melhor dizendo, e à portuguesa. O que é feito dessa gente? Continuam a ir aos saraus de poesia? Continuam a comprar livros? Continuam a ler? Principalmente. Lerão? Antes de mais, a quantidade de poetas e poetisas que surgiram. De repente, aquilo foi assim um brotar, não é? Em tudo há a chamada moda. E Esta é cara. que dá origem a um chamado boom de um mercado em concreto, neste caso o mercado livreiro. E sendo mais específico ainda, da poesia. Todos nós temos histórias para contar. Não há ninguém que não tenha histórias para contar. Sem dúvida. E há pessoas que acham, e eu não tenho nada contra, que a história que têm para contar dava para ser contada num livro. E há ainda outras que dizem que tinham como sonho, é a expressão que utilizam, escrever um livro. Exatamente. E o que é que acontece? A missão, então. E o que é que acontece? As que têm uma história para contar, contam a história, pronto. Missão cumprida, como diz. As que têm o sonho de apresentar um livro, mandam-no para uma editora, publicadora, seja o que for. O livro é editado, é apresentado para amigos, seja onde for, ou para quem for, mais uma missão cumprida. Uns, dentro desses dois tipos de pessoas, uns conseguem ou descobrem em si ainda mais coisas para contar, ou se não têm mais coisas para contar, ficcionam, ganham o gosto pela escrita, desenvolvem-se e continuam. Mas a maioria
a partir do momento em que tem um livro cá fora, já está feito, já não faz mais. E uns mantêm o interesse pela escrita do ponto de vista do leitor e da pessoa que vai à apresentação dos livros e continua a frequentar, e outras, porque já têm a parte delas feita, já desaparece. Claro. Isto é uma espécie de coador, ou peneira. Vai-se peneirando, em qualquer só passa, situação, não é? Não passa tudo, não é? Claro. Vai ficando alguma coisa pelo caminho. Na escrita, do ponto de vista do leitor, do ponto de vista do escritor, é a mesma coisa. Depois só alguns é que ficam. Mas não me choca nada que toda a gente queira escrever um livro. Nada. Não, a minha pergunta não vai por aí. Vai onde está toda essa gente que era quase uma família literária. Sim, não mas é? a única explicação que eu tenho é essa, é a da peneira que o tempo vai fazendo. A poesia não perde. Se a pessoa depois de se interessar, claro que perde, que nós precisamos de toda a gente, quanto mais leitores... A qualidade, a forma como está escrita em termos qualidade... de português, não é? Em termos de português, assistimos a muitas coisas dessas. Eu falo por aquilo que li e tive o cuidado de quase todas as pessoas que escreveram, eu pelo menos um poema li. Fiz esse exercício. Noutras li mais, não é? Sim. Mas a verdade é que eu me deparei com coisas que acho que não são admissíveis. Isto com toda a franqueza, ninguém sabe do que é que eu estou a falar. Erros ortográficos, má colocação dos verbos. Isto acontece em alguns casos. Claro que sim. Com alguma frequência A própria editora tem de ter o cuidado de não permitir esse tipo de coisas. Pois, mas não estamos está bem. Não estamos a falar das editoras de antigamente, pois não. Sabe tão bem quanto eu que as pessoas que enviam os livros para as editoras podem ter uma certeza. É que o texto, tal como o entregou, como fez chegar à editora, vai ficar na mesma, porque ninguém o vai ver. A maior parte das editoras não se importa minimamente. Mas ainda há quem se importe. Claro que sim. E algumas pequenas. Sim. Editoras, poucas, às vezes, muito poucas. Empresas unipessoais, que trabalha só uma pessoa, 2, 3, e às vezes são as que se preocupam mais. Mas a maioria não se preocupa. E nós sabemos que, vamos ser sinceros, toda a gente dá um erro ou outro de vez em quando. Sem dúvida, mas não estamos a falar disso. Ninguém sabe tudo. Mas há pessoas que dão mais que outras. E a maioria das pessoas que edita não lê. Esse é o maior problema. Mas há sempre alguém de quem se podem socorrer para pedir uma ajuda nesse sentido. Pronto, não quero puxar a brasa à minha sardinha. Eu também faço revisão de texto. Pois há pessoas para isso, claro. Há pessoas para isso. E há excelentes revisores. Eu digo que faço revisão de texto, mas já me aconteceu alguém me dizer: quero que faça esta revisão para este texto, e é tão específico que eu digo que não sou a pessoa indicada para o fazer. Claro, mas isso chama-se consciência. Claro. Mas não faltam pessoas capazes de o fazer. Seja que tipo de for, seja poesia, seja prosa, seja um livro técnico, que são os mais difíceis, era esses como estava a referir. Claro que sim. Mas as pessoas têm que ter essa preocupação. Eu, antes de o livro ser enviado para a gráfica, eu dou sempre a ler alguém. Tem de ser. É obrigatório, até porque nós podemos ler tantas vezes que não chegamos lá e deixamos passar. Pode acontecer. Eu tenho uma meta. Não é muito provável, mas... Eu tenho uma meta, eu tenho um número mínimo de vezes que eu tenho que ler o meu livro antes de ele sair para outras mãos, que é ler 10 a 12 vezes. O livro inteiro, palavra a palavra. Estou a falar de semanas ou meses, dependendo das horas que eu tiver disponíveis para o efeito, diariamente. Só depois é que vai para alguém para ler. E depois volta para mim e eu volto a lê-lo. Se vier com anotações, então, muito mais depressa vai ler, não é? Que não vem, geralmente, não é? No seu caso. Vem sempre. Vem? Vem. Até por causa das vírgulas e dos pontos, às vezes. Não, as vírgulas eu sou mais... É assim, eu não vou dizer que domino a questão das vírgulas, mas eu sou muito rigoroso em termos de vírgulas.
eu, por exemplo, eu não consigo escrever nem sequer a poesia sem pontuação. Eu trabalho com alguns autores que não usam pontuação nenhuma. Mas isso já nós tem encontramos, a ver com eu o mestre. E quem escreveu, nós já encontramos ali um mecanismo, uma forma de substituir a vírgula, de substituir o ponto. Seja pelo sítio onde se faz, onde se vai ao computador e se carrega no Enter para ir para outro verso, seja no espaço que se dá entre cada estrofe, por aí fora. Alguma coisa tem que lá estar. Sim, sim. Porque nós temos que, de certa forma, indicar o caminho para o leitor. E não só. Eu encaro cada texto como um ser vivo. Eu tenho que permitir que o texto respire. Se nós escrevermos tudo de seguida, sem pontuação Tem de se nenhuma... ler de seguida, não é? Tudo de seguido. Eu digo-lhe, eu acho que depois, no fim, quando o livro acaba, o texto morre por falta de ar. Claro, claro. E eu não posso permitir verdade. isso. Sim, sim, sim. Até porque a própria pontuação permite-nos um entendimento à partida perfeito do que se quer dizer, não é? É para isso que servem a as pontuação. vírgulas e os pontos Se a e gente vírgulas e a os retira, traços. isso levar-nos a uma longa conversa, como o acordo ortográfico, por exemplo. Se quer que lhe diga, já sou contra. E não, É contra, e não uso. Ainda não uso o acordo Não, ortográfico, eu também não. Aliás, somos o único país que aderiu ao acordo ortográfico. Curiosamente, somos o dono da língua e somos nós que mais alterações fazemos ela própria, mas isso são outras coisas. Mas a partir do momento em que só há uma parte que cumpre, não é acordo. Estamos a falar quanto muito... É que ninguém está a cumprir, sabe disso? Claro. Só nós. Sei. Mas a partir do momento em que só uma parte é que vai de acordo com aquela diretiva, daquela direção, não é um acordo. Claro. O acordo é entre cavalheiros, dizia-se antigamente, não é? Tem de haver mais que um. A minha formação é jurídica, mas eu não gosto da área. Mas o que mais gostei no meu curso foi a parte em que nós estudávamos a origem das palavras. A minha disciplina preferida a minha cadeira preferida chamava-se Hermenêutica e Retórica. Hermenêutica é a forma como se expõe oralmente e retórica, ou melhor, é o contrário. A hermenêutica é a escrita, a retórica é a oratória. Claro. E eu sempre dei muita importância àquilo que aprendi. E tive muita pena dessa cadeira ser uma cadeira semestral, e eu dei por mim, só depois é que cheguei à conclusão que eu continuei a ler sobre aquilo, apesar de já não ter aquela cadeira. E continuo a dar muita importância a isso, porque com a ajuda dessa ferramenta nós temos acesso à origem da palavra, à etimologia. E depois a palavra não se perde, e isso faz com que nós não apliquemos uma determinada palavra, ou um determinado termo, fora do lugar. Tudo tem uma razão de ser. Claro está. E as ferramentas para escrever bem e para falar bem existem. Nós é que muitas vezes não as usamos. Não é? Dão trabalho, mas é um trabalho que eu gosto muito, se quer que lhe diga. Pois, mas há quem não goste. Claro que sim. Ora bem, e depois, chamando a atenção, só para confirmar o que o Sérgio disse, há aqui um pequeno apontamento no fim de cada livro que cada autor tem de pôr. Caso não adira ao acordo ortográfico, é obrigatório por lei declararmos que não estamos de acordo, não utiliza o acordo ortográfico. Está aqui nestes dois livros. E mesmo para a defesa do próprio autor, porque claro. assim a pessoa lendo que o autor não segue a ortografia do novo acordo ortográfico, o que escreveu ali não é um conjunto de erros, mas sim uma opção. Ora, nem mais. Mas é obrigatório fazer, sim, muito bem, por um lado e por claro outro, que sim, não claro é? Que sim, claro por os dois lados. Sabe uma coisa? As conversas têm um problema. Têm de ter fim, é o caso. Estava-me a agradar muito esta conversa. Foi muito interessante ter estado aqui a partilhar este espaço consigo. Espero que o façamos mais vezes que o 14º seja apresentado em Viana também, para eu ter a oportunidade de o trazer cá. Não é só essa oportunidade, atenção. Sim. Mas teremos uma razão mais do que forte para estes últimos livros, o Minho e o Alto Minho, em concreto, foram muito importantes, porque eu vim agora à Viana do Castelo, antes já tinha estado em Caminha. Andou aqui então na zona, já. Andei. Antes do verão em Caminha, depois do verão, Viana do Castelo. Muito bem. Eu praticamente recomecei onde tinha feito a pausa.
Pelo meio Engraçado. fui ao Funchal, não me recordo qual foi a última, mas foi mais ou menos assim. Recomecei onde tinha ficado, porque eu gostei de vir aqui para estes lados. E Ainda bem, e nós recebemos bem quem vem de fora, às vezes melhor do que os que são de cá. Mas isso em todo lado, Mas somos agradáveis. Há bocado falámos na recepção. de eu ser de Penafiel. Este último livro não foi apresentado em Penafiel, por exemplo. Está a ver? E não vai ser. Há mais casos parecidos com isso. Não, mas foi por opção minha. Pois, exato, claro está. É sempre não por tenho opção razão do autor. Eu tenho sempre Sim. as portas abertas na minha terra, felizmente. Pois, a gente está bem onde nos querem, não é? Claro, mas eu não posso escrever apenas para a minha, para a minha casa. Claro está. Senão eu punha fechava as portas às pessoas da minha casa claro. e não os deixava sair e lia-lhes. Eu digo que tenho que fechar porque acho que eles já estão um bocadinho fartos das minhas histórias. Acho que não. Olha, espero que continue a surpreender-nos, quer com a escrita corrida, como se costuma dizer, ou com a poesia. Será um prazer saber sempre que está ativo e que, acima de tudo, é um observador. Sérgio, obrigadíssimo. Obrigado, meu. Foi um gosto mesmo e espero que realmente nos surpreenda mais vezes, como tem feito até aqui. Muito obrigado. Certo? Certo. Quanto a nós já sabe, para a semana voltamos, não com a escrita, mas provavelmente vamos passar para a pintura, onde há aspectos também nada menos interessantes do que os da escrita. Aliás, a pintura também é uma forma de nos levar em viagem pelo nosso pensamento, pelas nossas impressões, e proponho-lhe um encontro interessante na próxima semana. Fico à sua espera. Fique bem. FM